meu amigo, minha amiga. Dando continuidade ao assunto da semana, essa semana a gente escolheu para falar sobre depressão e antes de mais nada eu quero agradecer a vocês que estão mandando mensagens, que estão fazendo depoimentos, estão mandando perguntas, fiquem totalmente à vontade. Acho que a ideia é essa mesmo, passa para outras pessoas, a gente sabe a gravidade que está a depressão, a gente sabe como que ela aumentou nessa época pós-pandemia, aumentou demais. Eu vejo aqui nos meus consultórios como que a gente está sendo importante para tratar e conduzir os pacientes com depressão. Mas vamos lá, o assunto hoje eu quero falar da serotonina. A serotonina é um hormônio, ela é produzida na maior parte pelos nossos intestinos e também você encontra um pouco de serotonina na membrana das plaquetas. As plaquetas são elementos figurados do sangue. A plaqueta é quando a pessoa corta, ela é como se fosse um adesivo, ela vai tampando o corte de forma que pare o sangramento. Mas o que acontece? Quando a gente tem a nossa serotonina baixa, a gente vai ter alguns sintomas muito condizentes com a depressão. Desânimo, alteração no sono, alteração no apetite. A pessoa ela passa a ter muita dificuldade para concentrar. Então, é muito importante a gente ter uma saúde intestinal eficaz. Por quê? Porque é o intestino que produz a serotonina. E existem alguns alimentos que estimulam a produção de serotonina. Vamos lá, quais são? Sardinha, peixe-sardinha, peixes pequenos de uma forma geral. Tá? O salmão também, apesar de ser um peixe grande, ele tem bastante substâncias, bastante hidroxitriptofano, bastante triptofano, que é o quê? Que é a substância que vai, em última análise, facilitar a formação da serotonina. Você que coma ovo, faça uso do ovo. O ovo também tem bastante triptofano, que vai ajudar na produção, em última análise, da serotonina. Espinafre, isso mesmo, aquele vegetal espinafre. Faça uso do espinafre, também vai estimular a produção da serotonina. Esses pacientes que têm uma condição, um exame marcador de uma serotonina baixa, realmente eles vão precisar de lançar mão de alguns elementos, inclusive de alguns medicamentos. Esses medicamentos vão fazer o quê? Vão facilitar a elevação da serotonina no organismo desse paciente. E aí, naturalmente, ele vai melhorar o humor, ele vai melhorar a depressão, ele vai melhorar a qualidade de sono, entendeu? Só que a gente tem que lembrar que isso não é tão comum, isso não é a regra da depressão. Como a gente disse no nosso último vídeo, a depressão, ela, antes de mais nada, a gente precisa ter autoconhecimento dela, isso mesmo. Por quê? Ela não começa do dia para a noite, salvaguardando aqueles casos de um luto, de uma perda, um susto, um desemprego. Aí sim, aí eu concordo que a pessoa vai entrar numa tristeza, numa angústia, e aí vem a depressão. Mas normalmente a depressão, ela é o quê? É um caminhar de situações tristes, desagradáveis, um casamento falido, um emprego que a pessoa não é satisfeita, um aperto financeiro ao longo de muito tempo. Então, é muito importante você ter conhecimento do que lhe causa a depressão. E, obviamente, é interessante você ter acesso a um bom médico para te pedir alguns exames, dentre eles a dosagem da serotonina. Para quê? Para a gente ver se você tem alguma deficiência da serotonina, entendeu? E, mais importante ainda, é você ter o quê? Uma saúde intestinal eficaz. Vamos lembrar o que eu disse logo no começo desse vídeo. A serotonina, ela é produzida no intestino. Então, quando a gente fala de saúde intestinal, lembra que a gente fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? É exatamente isso. Inclusive, lá no nosso livro, Anjo Ir ao Médico, está falando isso. A gente tem um capítulo só de intestino, exatamente te dando dicas para você ter uma saúde intestinal eficaz. Gente, essa é a dica de hoje. Amanhã vai ter mais dica de saúde mental, de depressão. E segue a gente, passa isso para quem você conhecer. Um beijo grande, saúde e paz. Tchauzinho, até amanhã.